pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole, já temos visitinha, tudo bom? Vamos hoje falar sobre o porquê que os narcisistas têm medo de rejeição. Mais um vídeo que eu trago aqui, a tradução de um vídeo que aquela americana que eu comento com vocês aqui já há alguns vídeos que eu tenho feito. Ela também assiste outros vídeos de pessoas como nós que falam sobre o transtorno de personalidade e ela sempre traz ali o que interessa a ela compartilhar e ela fala baseado no que ela acha que faz sentido. Inclusive é uma outra americana e eu vou deixar também na descrição do meu vídeo esse vídeo que eu tô traduzindo e o vídeo dessa outra americana que não é narcisista que ela usou para falar nesse vídeo dela. O que eu acho muito interessante, gente, que não temos ainda todas as respostas, né? Mas eu não me canso de buscar. Inclusive, toda vez que eu faço pergunta para essa que é narcisista, ela responde. Mas algumas que ela não responde, já dá ali uma confirmada em algumas coisas que nós já sabemos em relação a esse transtorno. Porque existe um mundo espiritual. Quando a gente fala deles, inclusive, você pode perceber nos vídeos dela, o cenário tem uma máscara num abajur. A maioria das camisetas que ela usa ou tem alguma foto de algum monstro, algum demônio, alguma pessoa com uma faca assim na mão. Ela tem dom com artes, mas aí ela desenha monstros também, coisas que não é de Deus, é claro ali. Algumas imagens que ela coloca também, é tudo coisa das trevas, e também a tal galinha que ela usa ali. Pra mim aquela galinha ali é o amiguinho dela imaginário que ela comenta no vídeo que ela fala sobre a escuridão, que ela diz que sente que tem demônios e monstros dentro dela, inclusive que ela via e falava com ele, o amiguinho dela, que tem ciúmes dela, que não quer que ela tenha amizades, não quer que ela tenha relacionamentos, e é ele que fala tudo pra ela, que ela deve fazer ou deixar de fazer. Tá? Eu já fiz um vídeo aqui há pouco tempo falando sobre isso, que narcisistas são minions de Satanás, e falei também sobre outro, que todo narcisista faz com as pessoas o que o diabo, que Satanás faz com eles. E também falei sobre eles serem possuídos por demônios, que é o que ela e outros profissionais também, alguns, né, que são poucos que falam da área espiritual, sobre o filme Exorcista, onde foi uma história verídica que realmente mostra aquela menina no filme, mas no caso a verdadeira versão foi um menino de 12 anos, eu creio, na época, que ele era possuído por demônios. E se ela mostrou ali na camisa dela, se identifica com eles, num vídeo que ela fez de narcisista para narcisista, ela se apresenta por essa camiseta ali como querendo dizer, ó, sou demônio também, tá? Esses vídeos que ela fala sobre essas coisas das trevas, fica bem claro, e ela também mostra no cenário que ela deixa ali que é o que ela tem prazer, é o que ela gosta. Só que em alguns outros vídeos ela chega a chorar. E ela fala coisas como nesse vídeo daqui, que, gente, não tem como não tocar o nosso coração. Mas aí, no final, eu vou compartilhar com vocês uma das perguntas que eu fiz e que ela respondeu. O inimigo se disfarça de anjo, gente, de uma maneira onde fica quase impossível você reconhecer. Somente com o discernimento de espírito, que é Deus que nos dá e você tem que pedir a Ele, tá? Que você consegue olhar e ver de verdade o espírito que age através daquela vida. Quem é que tá ali? Se essa pessoa está sendo usada por Deus ou se essa pessoa está sendo usada por Satanás. No caso dos narcisistas, é por Satanás. Mas eu vou compartilhar aqui com vocês e conforme eu for achando interessante, eu vou falando com vocês o que eu creio ser. Mas confunde mesmo, sabe, gente? Poxa, ela fala, a gente se odeia. Aí eu pergunto, por que que vocês se odeiam? Ah, é porque a base do narcisista é vergonha, porque lá na infância eles escutaram dos pais abusivos que eles não eram nada, que eles são um lixo. Quantas pessoas escutam isso de pais abusivos e não vira narcisista e vira codependente? Então, eu creio de verdade que são escolhas que nós fazemos e eles escolheram esse caminho do mal e têm prazer nisso. Mas tem o verdadeiro self e tem o falso. O falso é exatamente para cobrir o verdadeiro, que é, ela diz que são coisas horríveis que nem eles conseguem olhar, que é um buraco negro que existe dentro deles, que nada nem ninguém pode salvá-los.
Na verdade, eles creem nisso, mas essa não é a verdade, porque Deus enviou Jesus para destruir as obras do diabo. Então existe sim um caminho, mas no final ela respondeu algo que vocês vão entender exatamente o que acontece. Ela começa falando que ela estava pensando sobre isso, né? Por que os narcisistas têm medo de rejeição? E ela disse que estava falando com uma pessoa que estava passando por um conflito com a esposa dele e ele estava com medo de ser vulnerável. E ela disse, eu também sou assim. E ela disse que ela tem pavor de ser vulnerável. Então, ela conta que ela foi no YouTube e achou um vídeo de um canal que ela gosta, que é esse que vou deixar aqui para vocês também. E ela disse que anotou algumas coisas e vou ler e dar exemplos de como eu me sinto. Primeiro, nós acreditamos que seremos sempre abandonados, mesmo quando não existe nenhum sinal de abandono. E ela diz, sim, em amizades também. Se eu não tenho certeza constantemente que você me aceita, me ama, eu penso que você vai me deixar ou que não se importa comigo. Preciso ver em sua face que você ainda me ama, né? E que eu importo para você. E eu entendi que em amizade mesmo, por isso que eles ficam o tempo inteiro ali também ligando e falando com você. Primeiro que é para saber mais da sua vida, para já estar ali te fazendo mal, te destruindo, né? Que isso também faz parte do pacote. Mas ela não fala dessa parte aqui do mundo espiritual. Então, existem, né, os dois lados. Depois ela continua. Inventamos histórias de que você irá nos abandonar, achando que estão nos traindo ou planejando nos deixar. Paranoia, né? E ela fala assim, por isso eu acusava o meu ex de ser infiel, de traí-la. E aí ela diz que tiveram uma briga feia por conta disso e que ela chorou porque ela achou que ele ia deixá-lo. Lógico que aí vem o outro lado, tá, gente? Da manipulação, porque do jeito que ela coloca aqui, é onde toca o nosso coração. Que muitas vezes ela fala que não é de propósito, que eles fazem isso, que é uma maneira para eles se protegerem, se defenderem, por conta do trauma na infância, porque eles achavam, né, falaram para eles que eles são um lixo, que eles não importam, que eles não são nada. Por conta disso, que eles têm todo esse mecanismo de defesa e precisam agir dessa maneira. Aí ela fala assim, ó, fazemos isso porque acreditamos que ninguém pode nos amar, que somos desagradáveis, nos odiamos e temos vergonha de quem somos. E daí eu pergunto, por que vocês se odeiam? E aí ela fala que é por conta dessa vergonha. Aí eu falo, mas vergonha de si mesmo por conta do que falaram pra você? Tá, mas essa não é a verdade. Deus é que fala quem nós somos, o que importa é o que Deus nos diz, Ele é nosso Criador. E no fim, vocês vão ver o que ela respondeu. Por isso que eu digo, fiquem atentos aqui, porque nem tudo que eles falam bate com o que realmente é no verdadeiro self deles lá dentro, tá? Eles precisam manter essa máscara. Por causa do nosso trauma de infância, não acreditamos que alguém poderia amar alguém tão horrível. Por isso, criamos o falso self, o falso eu, a versão idealizada de quem achamos que deveríamos ser. Ela fala, isso mesmo, sim. Ok, se eles acham que eles deveriam ser essa pessoa, por que não pode ser? Mas vamos chegar lá. Por isso fazemos de tudo para vocês nos amar. Aí ela completa, tem outros motivos também, né, para usar isso no futuro contra vocês, caso vocês nos machuquem. E ela completa dizendo que isso faz parte do mecanismo de defesa deles. Quando faço você rir, por exemplo, eu me sinto especial. Penso, esse é o meu propósito, fazer o outro rir. E ela bufa, assim, esse vídeo todo, gente, depois assistam só para ver a expressão dela. Ela fica bem incomodada de falar sobre isso. A energia dela, aquela coisa que você sente a frustração, a raiva. Às vezes ela faz uns negócios como se ela estivesse vomitando, que me lembra de novo o filme Exorcista. Às vezes ela faz umas mãos assim, mostra dedo do palavrão. Dá pra sentir a energia mesmo bem pesada. E porque fingimos, somos falsos,
qualquer um que afirme que se importam conosco está mentindo, porque não é o nosso eu verdadeiro. Você ama a máscara. Então, quando a gente fala para eles que a gente ama eles, que nem ela diz aqui, ó, qualquer um que venha e afirme que se importam com a gente, eles pensam, vocês são uns mentirosos, vocês estão mentindo, vocês não me amam, vocês não se importam comigo. Porque eles sabem que aquilo é uma farsa. Então, se você está falando que ama, você ama a máscara, o que eles fingem ser. Sim, mas a gente não sabe que aquilo é uma farsa, né? Então a gente acaba amando, mas eles dizem que se eles mostrarem de verdade quem eles são, daí não tem como a gente amá-los. E eu não entendo outra coisa que eu pergunto, o que é que tem dentro de vocês que é tão horrível assim? Daí eu vou de novo para um mundo espiritual, porque o que eu creio que acontece, a escolha dessa criança naquela fase lá da infância, entrega a vida para Satanás, para o inimigo tomar conta, não tem outra explicação, gente. Porque eles não estão abertos a receber nada que vem de Deus. São mais evidências que a gente traz aqui para compartilhar. E ela explica que é aí que tudo começa, que a loucura começa. Porque pensamos que somos nojentos. Temos que fingir para você gostar de nós. E então te odiamos por gostar do que fingimos ser. Que foi o que eu acabei de falar. E ela fala, e fazemos isso inconscientemente. E ela fala, e você diz que somos um monstro, manipuladores, que queremos destruir a vida de vocês. E ela diz, não. E eu digo, sim, é exatamente isso, tá? Não tem desculpa não para agir do jeito que eles agem. Então, eles sabem que eles são uma farsa, eles acreditam que eles são pessoas nojentas, que ninguém pode amá-los. Daí eles ficam com ódio da gente amar aquilo que eles estão fingindo ser. Mas isso, na verdade, é entre eles e eles. É ódio deles mesmos, né? Porque nós nem sabemos, é tudo fingimento. Na época não tínhamos a revelação, então acreditávamos que a pessoa era realmente aquilo. O fato de que usamos a máscara e os punimos por acreditar nessa mentira, não importa. Nós não acreditamos que você nos amaria sem a máscara de qualquer maneira, então não tem como ganhar. Então eles não acreditam que a gente vai amar eles com a máscara, muito menos sem a máscara, então não tem, né? Ela fala, não tem como ganhar. Te odiamos por gostar do falso eu e odiamos porque você não ama o verdadeiro eu. E porque o que sentimos são fatos, para nós isso será visto como a verdade. Isso é uma crença que temos incondicional. Então é uma coisa que ela fala que está enraizada neles e que não tem como tirar isso. Já que não podemos olhar para toda a nossa sujeira que existe dentro de nós, projetamos o ódio que sentimos por nós mesmos em você e ver você como odiosos, julgadores e injustos. Você é o nosso espelho e se não vemos você nos vendo como bons e perfeitos, vamos te descartar, dar um pé na sua poupança e te punir por isso. E quando começamos a te mostrar um pouquinho de nós, você não irá gostar que eu te odeio e te puniremos por isso também. Vemos rejeição nos outros porque nos rejeitamos. E eu pergunto para ela, que sujeira é essa que existe dentro de vocês? Que coisa tão horrível é essa? E ela não responde. Aí fala que é a vergonha. Tá, mas que vergonha é essa tão horrível ao ponto de você não conseguir se amar? Por que que vocês se odeiam? Por que que vocês não conseguem se amar? Eu não consigo entender isso, gente. E ela não responde. Se não vemos nada de bom ou adorável em nós mesmos, acreditamos que você também não irá ver. Por isso que quando vocês acham que o amor de vocês irá nos consertar, isso não funciona. E aí eu concordo. Por quê? Se você não acredita no bom que tem em você, que você é uma pessoa digna de amor, que você tem um Criador que te ama e que seu valor vem dele, não há o que eu faça para fazer com que você acredite nisso. Você tem que se permitir a isso. Então, por isso que não adianta a gente tá lá e dar de tudo, nosso amor, tentar salvar eles, que a gente acaba sendo quebrado junto com eles. A gente não tem esse poder. E por mais que você dê,
Se a pessoa não quer receber, se a pessoa já tá lá, ela crê que ela é um lixo, que é uma porcaria, se ela não se permitir renovar a mente dela na verdade que liberta, que é a palavra de Deus, através do amor de Deus por ele ou por ela, esquece. Não tem como. E ela fala aqui claramente, não funciona, não adianta. Não, isso não vai nos salvar. Então, nossa projeção virá como ciúmes, acusações, paranoia, culpa, raiva, grandiosidade, mentiras, inventar histórias, nos vangloriar. Isso é como nos protegemos, ela diz. Todas essas coisas nós fazemos porque temos ataque de pânico, de rejeição e abandono. Então, vamos ter inveja de outras pessoas que você está falando, porque eles não se sentem bons o suficientes, aí fica com inveja, com raiva, achando que você vai querer alguém porque para eles a outra pessoa, qualquer pessoa é melhor do que eles. Iremos te acusar de nos trair, teremos raiva, mentiremos e te evitaremos quando você não agir do jeito que queremos que você haja. E por conta desse medo de abandono, eles vão e se livram de você primeiro. Eles têm que sair por cima. Eu preciso te deixar antes de você me deixar, porque eu já sabia que isso iria acontecer. Eu não sabia porque pensava isso, mas eu sabia que uma hora ia acabar. Eles sabem, eles entram no relacionamento já sabendo que é uma farsa e que uma hora você vai acordar, faz parte do ciclo. Eles já passaram por outros relacionamentos, eles sabem que isso sempre acontece, se repete. E gente, isso é muito parecido com a codependência. Eu assumo aqui pra vocês, tem muita coisa parecida, tá? Narcisistas e codependentes precisam do outro para se sentirem importantes, só que de uma forma diferente. Codependentes, a maioria também não consegue ficar sozinho. E ele, quando percebe, ou ela percebe que a pessoa já não está mais respeitando, que vai sair fora, eles arrumam outro ou outra antes e eles terminam o relacionamento. Isso acontece. Quando você começa a nos ver do jeito que nos vemos, você vai nos rejeitar. E aí eu pergunto de novo, como é que vocês se veem? Como que eles se veem? Né? A pessoa horrível, mas por quê? Fala o que é que realmente tem lá dentro, que é tão horrível assim, que se eles começarem a mostrar quem eles são, ok, porque aí vocês vão falar, porque a gente se odeia, porque a gente se acha uma porcaria, ok, tem a solução. Então por que você não passa a se amar? Porque você não se permite a se ver através dos olhos de Deus? Não tem desculpa, tá? Pra mim, no sentido dessas pessoas, é porque eles não se permitem. Sim, você deveria acreditar que somos perfeitos, ela diz. Por isso que quando tudo começa a piorar, nós buscamos outra pessoa que nos veja como perfeitos. Mas não estamos mudando por eles, porque eles também irão passar pela mesma coisa e conhecer essa coisa horrível que tem em nós. E vamos fazer a mesma coisa sem parar, é um ciclo, não tem um prêmio para receber, não existe fim do jogo. Daí ela fala sobre o ex dela, que era um narcisista, e ela diz, éramos dois narcisistas fazendo a mesma coisa um com o outro. Ele viu tudo de ruim e feio dentro de mim e eu também sabia de tudo de ruim que existia dentro dele. E nós dois nos destruímos projetando nossas dores e ainda encontramos nosso caminho de volta para sufocar um ao outro até a morte. E depois bombardeava um ao outro até a morte novamente. Sobe e desce, aquela montanha russa, né? Era assim o relacionamento. Algumas pessoas perguntam aqui, como é que é então o relacionamento de narcisista com narcisista? É um tentando destruir o outro. É um projetando o que sente as dores no outro. Um inferno, né? Literalmente. Mas o ciclo nunca parou e a punição se tornou maior, porque não sentimos que merecemos ser amados. E aí eu pergunto de novo, por que não acham que merecem amor? Se a resposta for porque eu sigo a Satanás, porque eu tenho prazer na maldade, porque eu gosto de ser ruim mesmo, aí tá explicado, que é o que eu creio ser, só que eles não falam, né?
Porque não tem outro motivo. Ah, trauma, a pessoa falou que você era um lixo, você acreditou que você é um lixo, ok, mas e agora? Você é um adulto, Deus existe, vocês sabem que existe. Por que não se permite haver? Não é possível que penetrou de uma maneira que nada consegue mudar isso. Deus é maior do que a força das trevas. Mas a pessoa tem que querer. Então, quanto mais nos amávamos, maior eram as punições. Quanto mais você nos ama, mais te punimos. E ela fala que eles pensam, né? Tipo assim, vai embora daqui. Quanto mais amor a pessoa dá, né? Some daqui porque você é um mentiroso, você não me ama nada. E ela fala, não importa, não vamos acreditar, você não pode nos amar para nos fazer acreditar. Não há amor que você nos dê que mude isso, que faça com que a gente acredite nisso. Que a gente realmente ama eles, porque eles não conseguem se amar, então eles não acreditam que ninguém pode amar alguém que não é digno e merecedor de amor. Agora, como eu falei, por quê? Da onde vem isso? Só Deus sabe. E no final era algo nojento, ela diz, o relacionamento dela com esse narcisista. E porque já não podíamos ver um ao outro sendo perfeitos, não deveríamos mais amar um ao outro. E é isso que aconteceu. Ele pensa que eu não o amo e eu acho que ele não me ama. E porque no final eu estava mais consciente de tudo, todas as coisas dolorosas e odiosas que ele estava me dizendo, eu sabia que era mentira. Mas eu não conseguia convencê-lo porque eu tinha que me defender. E não podia ser vulnerável, e isso foi a morte do relacionamento. E aqui ela não consegue se controlar, não sei se é fingimento ou não, no final ela até fala sobre isso, e ela acaba chorando. E foi aí que tocou meu coração, né? Fui lá, mandei mensagem falando coisas pra ela também, coisas boas, mandei a palavra de Deus, mas depois vocês vão ver a resposta que ela me deu. Nada disso é planejado e é assim que nossa mente funciona. E por causa disso, nossos mecanismos de defesa, e mais uma vez ela chora, e ela fica bem irritada, fala uns palavrão lá, porque ela não queria estar ali chorando, né? Se ela tá fingindo ou não, só Deus sabe. Não sabemos como funcionar de outra maneira. E a palavra do dia é medo. E é por isso que eu sempre precisei que meus parceiros me perseguissem quando eu os deixava. E ele parou de perseguir. E ela fala, the end, e enxuga o olho dela. E aí ela fala, com certeza terei haters dizendo, ah, ela não está chorando. E ela fala outro palavrão e manda todo mundo se lascar. Tipo assim, vão falar que eu tô fingindo aqui, lógico, né, gente? A gente sabe que essas pessoas são manipuladoras 24 horas por dia. Eles falam que o que aconteceu com eles para eles se tornarem essas pessoas, que eles falam que são monstros, esse lixo, é algo trágico. Então, eles sabem o que é? Muitos deles dizem que nem eles entendem por que eles são assim. A única coisa que eu sei é que Deus enviou Jesus para desfazer as obras do diabo. E aí, no final, eu deixo aqui para vocês o que ela me respondeu. Depois de várias perguntas que eu fiz, algumas ela responde, outras não. E eu tenho certeza que ela lê todas, porque ela sempre responde a maioria das perguntas. E aí, quando ela não responde, aí já me chama a atenção. E daí eu mandei uma mensagem falando um monte de coisa, falei da palavra de Deus e olha o que ela responde. Eu entendo que Deus é a resposta para tudo no seu mundo, mas isso não ajuda aqueles que não estão no mesmo caminho que você. E aí o que dá a entender? Aí eu respondi para ela não me respondeu de volta ainda. Se ela responder, eu volto aqui, tá? Eu falei, ok, só existem dois caminhos, certo? Obediência a Deus ou obediência ao inimigo de Deus, Satanás. Aí eu coloquei, é isso que você está querendo dizer aqui? Nos caminhos que ela falou, né? Que são caminhos diferentes do nosso? Aí eu falei, se sim, isso é uma escolha sua, não é? Já que nós temos o livre-arbítrio. E eu termino dizendo, eu tento entender por que alguém escolhe o caminho da morte, sendo que pode escolher o caminho da vida. E é isso, gente. Eu deixo aqui esse vídeo. Realmente, a hora que ela chora parece ser verdadeiro, mas se é demônio mesmo que tem ali dentro deles, é mais uma manipulação deles para ela ter todo mundo ali como eu, falando, tentando ajudar, mas a resposta dela foi, novamente, é mais uma evidência de que realmente eles não querem
eles não querem esse caminho e eles gostam de onde eles estão, mas falam que não, né? Quem realmente sofre de verdade busca sair desse sofrimento. A pessoa não simplesmente se conforma e diz que não tem jeito e que não há amor que possa curar. Não há se ela não quer ou ele não quer. Se a pessoa não se permitir, não vai ter nunca mesmo. E é isso, gente. Eu deixo essa mensagem, espero ter ajudado. Deixa aqui nos comentários se você tem algo a acrescentar e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Beijos, até lá. Tchau, tchau.